O grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Analisando os capítulos do livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 4. Livro A Caminho da Luz. Capítulo 4. A Civilização Egípcia. Analisando o capítulo 4. A Civilização Egípcia. Introdução. A origem espiritual dos egípcios. O capítulo 4 inicia a análise das grandes civilizações formadas pelos espíritos exilados do sistema de Capela, que foram degradados para a Terra a fim de impulsionar o progresso dos seres primitivos do nosso orbe e, ao mesmo tempo, depurar suas próprias imperfeições morais, orgulho, egoísmo e rebeldia. Emmanuel explica que esses espíritos se organizaram em 4 grandes grupos ao chegarem à Terra, dando origem a 4 grandes povos ou raças. Os arianos, que formariam as civilizações da Índia e posteriormente da Europa, a civilização do Egito, o povo de Israel, as castas da Índia, uma subdivisão do grupo ariano, mas com características distintas. Este capítulo foca-se especificamente no segundo grupo, que se estabeleceu no Vale do Rio Nilo e fundou a civilização egípcia, a primeira a atingir um grau notável de organização e conhecimento no planeta. Emmanuel inicia o capítulo contextualizando a civilização egípcia dentro do grande plano espiritual para a Terra. Sua origem não é explicada por uma lenta evolução de tribos primitivas, mas por um evento cósmico transcendental, a chegada dos exilados de Capela. 1. A missão espiritual do Egito. A civilização egípcia, segundo Emmanuel, recebeu uma missão espiritual de suma importância: guardar as tradições e as verdades espirituais da humanidade em um santuário de conhecimento iniciático. Conhecimento esotérico e esotérico. A sabedoria egípcia foi organizada em 2 níveis. Esotérico, externo. Para o povo comum foi criada uma religião politeísta, cheia de deuses, rituais e símbolos zoomórficos, com formas de animais. Isso servia como uma forma pedagógica de transmitir noções de ordem, justiça e vida após a morte a uma população espiritualmente imatura. Esotérico, interno. Para uma elite de sacerdotes e iniciados, era reservado o conhecimento puro, a crença no Deus único, a reencarnação, a lei de causa e efeito, karma, a imortalidade da alma e as verdades cósmicas. Esse conhecimento era guardado às 7 chaves nos templos e nas escolas de iniciação. O Egito, portanto, funcionava como um cofre das verdades espirituais, aguardando o momento em que a humanidade estivesse pronta para recebê-las de forma mais aberta. 2. A organização social e o conhecimento ancestral. Os espíritos que se agruparam no Egito eram detentores de vasto conhecimento científico e intelectual remanescente de sua vida em Capela. Eles trouxeram consigo noções avançadas de agricultura e engenharia. Sabiam como controlar as cheias do Nilo, construir canais de irrigação e edificar monumentos grandiosos. Matemática e astronomia. Possuíam um conhecimento profundo dos astros, do zodíaco e de cálculos complexos que aplicavam em sua arquitetura e calendários. Organização social. Implementaram uma sociedade rigidamente hierarquizada, sistema de castas, onde os espíritos mais evoluídos, os próprios capelinos, formavam a classe sacerdotal e governante, faraós e nobreza, enquanto os espíritos mais primitivos da Terra compunham a base da pirâmide social, trabalhadores e escravos. Emmanuel esclarece que essa estrutura não era, em sua origem, um sistema de opressão, mas uma organização funcional baseada nos diferentes níveis evolutivos, onde os mais sábios guiavam os menos experientes.
No entanto, essa organização seria corrompida pelo orgulho e pelo poder ao longo do tempo. 3. As pirâmides e a esfinge. Templos de iniciação e símbolos da evolução. Emmanuel oferece uma visão radicalmente diferente sobre o propósito das pirâmides. Segundo ele, elas não eram meramente túmulos para os faraós. Sua verdadeira função era muito mais nobre e complexa. Templos de iniciação. As pirâmides eram grandes escolas de sabedoria, onde os discípulos mais preparados passavam por longos e rigorosos processos de iniciação para acessar os conhecimentos esotéricos sobre Deus, o universo e a alma. Síntese do conhecimento capelino. Elas representavam um livro de pedra. Em sua arquitetura, medidas e alinhamentos astronômicos, os egípcios registraram todo o conhecimento científico e espiritual que trouxeram de seu mundo de origem. Eram um repositório de sabedoria para as futuras gerações. Conexão com o plano espiritual. Funcionavam como potentes antenas de captação e emissão de energias, facilitando a comunicação com as esferas espirituais superiores. A esfinge de Gizé também é reinterpretada. Para Emmanuel, ela não é apenas um monumento, mas um símbolo profundo do caminho evolutivo do espírito. Corpo de leão. Representa o ponto de partida da alma, mergulhada nos instintos animais e na força bruta. Cabeça humana. Simboliza o ponto de chegada da evolução terrena quando o espírito atinge a inteligência, a razão e a angelitude. A esfinge, portanto, é o selo da sabedoria iniciática egípcia, apontando para a jornada da alma, da animalidade à espiritualidade. 4. As pirâmides, duplo propósito. Emmanuel ainda nos oferece uma visão singular sobre a construção das pirâmides. Propósito político-social. A construção das pirâmides foi uma estratégia dos governantes espirituais para canalizar a energia e a inteligência dos exilados capelinos. Eram espíritos inquietos e com forte tendência à rebeldia. As grandiosas obras públicas mantinham o povo ocupado por gerações, unificando a nação em torno de um objetivo comum e evitando que suas energias fossem dispersas em guerras e conflitos internos. Foi um remédio salutar para o orgulho e a turbulência daquela gente. Propósito espiritual e científico. As pirâmides eram, acima de tudo, templos de iniciação e monumentos de sabedoria. Elas continham em suas medidas e alinhamentos astronômicos todo o conhecimento científico e espiritual dos iniciados egípcios. Eram símbolos da jornada da alma e guardavam os segredos da vida e da morte. Emmanuel afirma que elas não eram primordialmente túmulos, mas sim templos onde os discípulos eram testados e onde as verdades mais profundas eram reveladas. 5. A tentativa de monoteísmo de Amenófis IV, Akhenaton. O capítulo destaca a figura do faraó, Amenófis IV, como um missionário enviado para tentar antecipar a revelação do Deus único ao povo egípcio. A missão de Akhenaton. Inspirado pelo plano espiritual superior, ele tentou abolir o politeísmo e instituir o culto a um Deus único, que ele chamou de Aton, simbolizado pelo disco solar. Ele mudou seu nome para Akhenaton, o que agrada a Aton, e construiu uma nova capital, Akhetaton. A quebra da missão. A tentativa, embora nobre, foi prematura. A sociedade egípcia não estava preparada para uma mudança tão drástica. A poderosa casta sacerdotal, que detinha o poder através dos rituais politeístas, reagiu com fúria. O povo, acostumado com seus deuses familiares e tangíveis, não compreendeu a nova doutrina abstrata. Consequências. Após a morte de Akhenaton, sua reforma foi brutalmente desfeita. Seu sucessor,
Tutancâmon restaurou o antigo panteão e a memória de Akhenaton foi apagada da história oficial. Para Emmanuel, isso demonstra uma lei espiritual fundamental. As revelações divinas devem ocorrer no tempo certo, respeitando o nível de maturidade da consciência coletiva. 6. O declínio e o legado da civilização egípcia. Apesar de todo o conhecimento e da missão sagrada, a civilização egípcia sucumbiu às mesmas fraquezas que causaram o exílio de seus líderes espirituais, o orgulho e o egoísmo. Após o fracasso da reforma de Akhenaton, a civilização egípcia iniciou seu longo declínio espiritual. A corrupção da elite. Os faraós e sacerdotes, com o tempo, esqueceram sua missão de guiar e de educar. Passaram a usar seu poder e conhecimento para a dominação, o luxo e a tirania. O sistema de castas tornou-se um instrumento de opressão brutal. Ou seja, em vez de guardiões da verdade, tornaram-se guardiões do poder. O conhecimento esotérico foi sendo perdido ou corrompido pela ambição, pelo materialismo e pelo orgulho, as mesmas fraquezas que levaram aqueles espíritos ao exílio. A religião se tornou um instrumento de dominação e a magia e a feitiçaria substituíram a verdadeira ciência espiritual. O fim da missão. Com a perda de seu propósito espiritual original, a civilização egípcia tornou-se vulnerável e acabou sendo dominada por outros povos, assírios, persas, gregos e romanos. Degradação da religião. O conhecimento esotérico foi se perdendo ou sendo guardado às 7 chaves por uma elite egoísta. A religião popular mergulhou cada vez mais na idolatria, na magia negra e em rituais vazios, distanciando-se completamente da verdade espiritual original. O legado duradouro. Apesar do declínio, a missão do Egito não foi em vão. O conhecimento guardado ali por milênios foi fundamental para o desenvolvimento de outras culturas. Emmanuel destaca que Moisés, uma das figuras mais importantes da história espiritual, foi um iniciado nos templos egípcios. Foi lá que ele adquiriu a base do monoteísmo e da sabedoria que mais tarde codificaria para o povo hebreu, preparando o terreno para a vinda de Cristo. A sabedoria egípcia também influenciou profundamente os filósofos gregos e outras escolas de mistério da antiguidade. Fim do ciclo. Ao se desviarem completamente de seus objetivos espirituais, esses espíritos perderam a proteção e a orientação do alto. A civilização entrou em um longo processo de decadência, sendo dominada por outros povos e perdendo seu brilho inicial. A missão egípcia, como planejada, havia fracassado em seus objetivos morais. 7. Redenção e retorno. Fim da missão. Após deixarem seu legado nas pirâmides, os grandes iniciados do Egito começaram a retornar em massa ao plano espiritual ao longo dos séculos. Retorno à capela. Com o tempo, a maioria desses espíritos redimidos obteve a permissão de Jesus para regressar ao seu sistema de origem, capela, reencontrando seus laços afetivos mais puros. Continuidade da missão. No entanto, um grande número desses espíritos, por amor e abnegação, escolheu permanecer nas fileiras de trabalhadores de Jesus. Eles continuam até hoje reencarnando na Terra em missões generosas para ajudar no progresso da humanidade. Transição do conhecimento. O conhecimento sagrado egípcio foi diluindo, passando de Mênfis para Tebas e, posteriormente, influenciando os mistérios de Eleusis, na Grécia Antiga, já de forma adaptada e transformada. Conclusão do capítulo. O Egito, na visão de Emmanuel, foi um laboratório espiritual divinamente planejado. Serviu como uma escola austera para espíritos inteligentes e orgulhosos, ensinando-lhes, através do trabalho e da disciplina, as primeiras noções de fraternidade e organização social. Sua missão de guardar as verdades eternas, embora comprometida ao final, foi crucial para semear as bases do conhecimento espiritual que floresceria em outras culturas, cumprindo assim seu papel no complexo roteiro da evolução humana na Terra, sob a supervisão dos emissários de Jesus.
O capítulo 4 apresenta o Egito como a primeira grande experiência civilizatória dos exilados de Capela na Terra. Foi um período de extraordinário avanço intelectual e material que deixou um legado indelével para a humanidade. Contudo, Emmanuel o utiliza como uma lição fundamental e recorrente no livro. O conhecimento intelectual e desprovido de amor e progresso moral leva inevitavelmente à queda e à ruína. A falha moral dos espíritos no Egito não foi um fim, mas uma etapa. Eles teriam novas oportunidades reencarnatórias em outras civilizações, como a hebraica, que será analisada nos capítulos seguintes, para continuar seu aprendizado e resgatar suas dívidas, sempre sob a supervisão amorosa dos mensageiros de Jesus. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.